14. O tema do nosso sermão de hoje é discernimento espiritual. Romanos 13, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Fazei isso, compreendendo o tempo que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Oremos mais uma vez. Senhor, rogamos que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente, a fim de entendermos o que a Tua Palavra tem a nos dizer nesta hora. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. O torneio de Wimbledon de tênis é o torneio mais antigo da história do tênis. E ele é reconhecido pela maneira pela qual os protocolos, não é? Como a própria cultura e o costume inglês exige, né? Sejam cabalmente cumpridos. Então, o protocolo é extremamente detalhado. Existem as mais variadas posturas pelas quais cada movimento, desde os jogadores até aqueles que vão servir como árbitro, ou que vão servir organizando ou trabalhando em prol de todo o torneio, que não se pode pensar a mínima possibilidade de uma mudança do tipo improvisada. Não existe improviso. O improviso é de todas as formas, digamos assim, negado e combatido. A exigência é tão grande que em 2017, 2 jovens, não é, tenistas, ainda ali no aspecto ali do torneio juvenil, né, eles resolveram jogar tênis, os dois, né, bem ranqueados, mas os dois foram munidos das peças íntimas, a cueca, de cor preta. E a roupa toda é branca, mas eles resolveram ir de cueca preta. Qual é o problema de usar uma cueca preta? Enfim, na mesma hora em que eles entraram no campo, imagina, isso está tudo, você pode acessar isso, você pode ver isso, tá certo? Quando eles entram na quadra, na mesma hora chega lá o organizador e diz assim: os senhores não podem jogar. Eu falo, mas por que não pode jogar? Os senhores estão com as cuecas indevidas. Qualquer um de nós diz, mas, puxa vida, eu vim para assistir um jogo de tênis. O que tem a ver a peça íntima de um cara com um jogo? Então, eles dizem exatamente o seguinte, né? Como que, não é? Olha, não tenho o que fazer, eu só tenho essa. Mas eles pensam em tudo, né? Não, a gente já sabe que vai ter pessoas que vão quebrar a regra e a gente já tem um estoque de cuecas brancas. Então, para vergonha deles, chega lá um monte de cuecas brancas. Pode escolher o tamanho que você quiser. Então, eles envergonhados pegam, saem, vestem a roupa, trocam de roupa. Eles vêm com a cueca no short, não era a bolinha de tênis. Chegam lá na mochila, jogam ela lá. E aí sim podem jogar a partida. A pergunta é, gente, mas por que tanto rigor? Por que tanto protocolo? Por que seguir tanto a regra? Ainda mais no que diz respeito à indumentária. Mas você já não parou para pensar o quanto a gente vive assim? Quem aqui nunca deu uma gafe com roupa? Tipo, você sabe que naquele dia da reunião na sua empresa, todo mundo tem que ir de terno e gravata. Mas a tua empresa não faz exigência de usar terno e gravata. Mas você, por obra, sei lá, do quê? Você esqueceu que aquele dia ia ter uma reunião. E era uma reunião super importante. Você chega lá de tênis e está todo mundo de terno e gravata. Como é que você se sente? Você se sente bem?
Óbvio que não, faltou para você uma coisa chamada discernimento. Você nunca parou para pensar que falta discernimento não só com as roupas? A gente pode cometer as gafes mais incríveis, por exemplo, num casamento. Tá certo? A gente pode cometer as gafes mais incríveis não só com as roupas, com a pior de todas as ferramentas do nosso corpo, que é a língua. Imagina, você olha para aquela pessoa que você não vê faz tempo, né? E ela é uma moça, e você vê assim, ela está um pouquinho acima do peso, ou qualquer coisa do tipo, você diz assim, ela está grávida. Pronto, é o fim da picada, acabou tudo naquela hora. Então, quando você fala uma coisa dessa, não tem mais como salvar, não tem mais salvação, você concorda? Tudo que você falar depois, já deu, né? Você já falou. Nunca aconteceu isso com você. Nunca aconteceu de você, de repente, falar, olha, eu odeio tal coisa, e você descobrir que tal coisa foi feita pela pessoa que está ouvindo a sua declaração. Ah, foi eu que fiz. Ah, mas não estava tão ruim assim. Esse é o seu próximo. E aí você fica sem jeito. Por quê? Porque faltou uma coisa chamada discernimento. Pode faltar discernimento com uma esposa, com um esposo. Sabe, é preciso falar, mas não pode falar daquele jeito. Aí você fala daquele jeito, acabou tudo. Entende? Falta discernimento, por exemplo, na relação com filho, relação com filha. Sabe, aquela coisa de você falar, tá certo, tem que falar, mas falou de um jeito destemperado, passou do limite, acabou tudo. Perdeu a compostura, faltou discernimento. Faltou discernir o real, faltou discernir o contexto. E quando você vai ver, quando você já falou, e agora como é que vai consertar? Como é que vai fazer de volta? Como é que vai voltar atrás? E aí você percebe, parece que não dá. Quem nunca se deparou com um gafe, seja na roupa, seja no discurso? A grande pergunta que a gente se faz é, por que a gente comete essas gafes? A resposta para esta pergunta, do ponto de vista bíblico, é a falta de discernimento. Discernimento é algo importante para a vida. Não só para você manter-se no seu emprego, ter boas relações com seus amigos, tá certo? Ter boas relações com as pessoas, saber se comportar num lugar. Não vai ser legal você ir de terno e gravata num sábado de manhã em que os caras te chamaram para jogar bola num campo. Não vai ser legal você chutar uma bola com um sapato social. Não vai dar certo isso. Então, você tem que se adequar. Existem normas, existe uma maneira de se comportar no mundo e as roupas que você veste vão determinar a sua postura nesse mundo. O jeito de você se vestir, a maneira de você falar, tudo isso parece que a gente vive sem pensar nessas coisas, mas elas são importantes. E a maior, digamos assim, as experiências mais terríveis com relação a essas experiências são fruto da nossa maneira de não discernir o real, as coisas que estão diante de nós. Para isso, eu gostaria de convidá-los a refletir sobre o que nós acabamos de ler nessa epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículos 11 a 14. Paulo apresenta para a gente um argumento dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 11 ao versículo 12a, e essa parte se dedica a uma questão: discernimento, discernir o tempo. Nós falamos aqui de discernir as coisas no contexto, por exemplo, da indumentária, no contexto do discurso, tá certo? Existem protocolos com relação à roupa, existem protocolos com relação ao discurso. A pergunta é, existem protocolos no mundo espiritual? Existe um protocolo a seguir no mundo da vida com Deus, no mundo da vida que nós vivemos, que é do âmbito espiritual, da nossa comunhão com Deus? Existem protocolos que devem ser seguidos? Podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer jeito? Podemos chegar diante dele de qualquer forma? Óbvio que não. Então, para isso, Paulo, no primeiro momento, vai dizer o que significa discernir o tempo como a base do discernimento espiritual. No segundo momento, que é a segunda parte do seu argumento, que vai do versículo 12b ao versículo de número 14, Paulo vai se dedicar como, depois de discernir o tempo, como você age no tempo. Uma vez que você entende as coisas que estão acontecendo, agora sim você vai ter condições de agir de forma correta no tempo. Como discernir os tempos e agir nos tempos. A primeira parte, como discernir. A segunda parte, como agir.
Comecemos com a primeira parte, a exposição dessa primeira argumentação de Paulo em torno da questão do discernir o tempo. A primeira frase que deve chamar a sua atenção é a que abre o versículo, quando ele diz, fazer isso. Isso o quê? Tudo o que ele disse do versículo 1 do capítulo 12 ao versículo 10 do capítulo 13. Tudo o que ele veio falando de lá para cá. E se você está lembrado do sermão de Romanos capítulo 12, você vai saber, aquele sermão que abre o capítulo 12, você vai se lembrar do grande desafio que Paulo faz quando ele diz que é preciso renovar a nossa mente, mas ao mesmo tempo, essa renovação da mente pressupõe uma não acomodação ao esquema do mundo. Lembra dessa palavra? Esquema do mundo. Não devemos nos acomodar ao padrão do mundo. Não devemos nos acomodar à forma do mundo viver, ao jeito do mundo viver, ao protocolo da terra, ao protocolo dos homens. Existe um protocolo divino, existe um jeito de viver divino, existe um jeito de viver na terra, existe um jeito de viver neste mundo. E existe um jeito de viver nos céus. Então, primeiro, Paulo vai fazer uma série de exortações à igreja, de coisas que eles precisam prestar atenção, coisas que eles não podem escorregar, desde a relação com o próximo, desde a relação com alguém que não é cristão, mas com quem ele trabalha na esfera pública, a relação com o Estado, a relação na esfera pública como um todo, ou seja, todas as relações são ali, Paulo apresenta de forma exortativa, sempre chamando a atenção da igreja. Existe uma maneira de a igreja se comportar. Você não pode se comportar na esfera pública da mesma forma que uma pessoa que não é regenerada se comporta. Você tem um jeito. A palavra de Deus te deu uma orientação, te deu um jeito de viver no mundo. Te deu um padrão. Então o que Paulo vai dizer? Fazer isso, tudo isso que eu acabei de orientar vocês. Mas olha só a segunda coisa que ele vai falar. Compreendendo o tempo. Não adianta nada você fazer todos os exercícios morais da fé cristã. Não adianta você cultivar o hábito cristão. Não adianta você cultivar a ética cristã sem discernimento. Sem discernir o tempo, a gente cria regras legalistas. Sem discernir o tempo, a gente se priva de coisas que a gente não deveria se privar. E só deveríamos nos privar por causa daqueles que são mais fracos e daqueles que são débeis. Então é no discernimento do tempo que os cristãos devem aprender a se comportar no mundo, não da seguinte forma, isso não pode, aquilo pode, isso não pode, aquilo pode. Não, há coisas que você pode num determinado contexto, e há coisas iguais a estas que você não pode em outros contextos. É preciso então discernir. A vida não está no preto e no branco. Paulo não criou um mundo separado em dois, dizendo esse é o lado bom e esse é o lado ruim. Você pode se nutrir só das coisas boas, as coisas ruins você deve deixar de lado. Não, esse dualismo Paulo está quebrando. Paulo está dizendo que tudo pertence ao senhorio de Cristo. Ele é o Senhor de tudo. Ele deve controlar a nossa mente, assim como Ele controla todo o universo. Por isso existem coisas boas de Deus, mas que eu posso transformá-las em coisas ruins. Eu posso transformar, corrompendo essas coisas que inclusive são boas. Uma oração, só porque é uma oração, você acha que ela é uma boa coisa que fazemos? Existem péssimas orações, meus irmãos. Existem orações que não só deveriam ruborizar aqueles que oram, mas deveria fazê-los se calar. Porque são afrontas a Deus, são ordens dadas a Deus, faça isso, faça aquilo, e ainda diz, em nome de Jesus. São orações que se aproximam mais de uma, digamos assim, de uma afronta a Deus, do que propriamente uma relação de piedade, de amor, e quebra-se o protocolo. Você está entendendo? Você fala com Deus de uma forma que você quebra o protocolo. Nós não falamos com a nossa família do mesmo jeito que a gente fala com o nosso patrão. É simples assim, as coisas são diferentes, as pessoas são diferentes, os contextos são diferentes, por isso existem protocolos diferentes, e quando o cristão não sabe lidar com o protocolo dos céus, ele fica assim, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Isso é imaturidade.
A imaturidade tem forjado o mundo evangélico e tem feito mentes evangélicas escravas de um falso evangelho, o evangelho do legalismo, o evangelho que vai dar uma lista para você de coisas que você não pode e uma lista de coisas que você pode, e vai tirar de você o mais importante, que é o discernimento. Não temos que orar para Deus pedindo uma lista, temos que orar a Deus pedindo discernimento. Porque nós conseguimos, inclusive, usar as boas coisas de Deus para destruir os outros e a nós mesmos. Então, o que a gente precisa é discernimento. E a melhor forma de discernir é discernir o tempo que vivemos. Discernir o contexto de vida que vivemos. A fim de descobrirmos que boa parte das nossas ações e boa parte dos nossos desejos é controlada por um espírito de época, é atravessada pela influência do momento que vivemos, e por isso não estamos blindados contra ela, não estamos blindados contra essa artimanha, não estamos blindados contra o tempo que vivemos, estamos no tempo e estamos atravessando o tempo, e por isso precisamos de discernimento no tempo, para podermos agir corretamente no tempo. Mas o que é discernir o tempo? Em primeiro lugar, note que Paulo vai dizer que faça isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertar desde o sono. Eu acho que aqui a gente tem a melhor metáfora da falta de discernimento, o sono. Você já parou para imaginar que um mundo inteiro está acontecendo ao seu redor enquanto você está dormindo? É lugar comum dizer que o que mais se assemelha à morte é o momento em que a gente dorme. Porque é o apagão total. A gente está dormindo, e se você está num acampamento, por exemplo, jovens educados, como os nossos, né? Que não vão fazer isso, acredito eu. E aí você está lá dormindo. De repente você acorda com as suas unhas pintadas de vermelho. Aí você vai passar as mãos nos olhos para ver o que aconteceu, você descobre que sua mão está com pasta de dente. Você chega, olha no espelho, aí você percebe que seu cabelo está pintado. E aí você diz, você não está preocupado com a criatividade do povo. Você sabe que o povo é criativo. Você está se perguntando como eu pude me submeter a isso? Isso é o que acontece quando você não tem discernimento. A sua vida já não está mais na sua mão, está na mão de outro. A falta de discernimento é um perigo, porque a falta de discernimento, ela não é neutra. A falta de discernimento do tempo não vai te colocar numa condição de neutralidade, ela vai te colocar na condição de vulnerabilidade. A falta de discernimento te colocará sempre na mão de alguém. Sempre te deixará na mão de alguém. Por isso você não pode simplesmente ouvir este sermão. Você tem que discernir esse sermão. Você não pode ouvir qualquer sermão que vem pela sua frente. Você tem que discernir o sermão que você está ouvindo. Não é só ouvir, não é só ler, é discernir o que se lê, é discernir o que se escuta. E o discernimento vem exatamente quando a gente acorda. Acordar é a maneira de você se tornar consciente do que está acontecendo. Isso é discernir o tempo. Discernir o tempo é ter os olhos abertos. É ter os olhos abertos para enxergar aquilo que está diante de você, mesmo que aquilo que esteja diante de você seja tão doloroso. E é por isso que muitas vezes a gente prefere a falta de discernimento. Aquela crença de que, se você está na ignorância, ela vai ser melhor do que na consciência, porque na ignorância você pelo menos era feliz. Parece que a falta de discernimento se torna um núcleo de esperança, daquela ilusão que nós queremos sempre manter, e por isso queremos sempre ficar com os olhos fechados, dormindo. Mas se a gente quer discernimento, a primeira coisa que vai acontecer conosco é acordar, é despertar.
E é interessante como Paulo vai construir a noção do discernimento com a noção do despertamento. Observe o que o texto vai dizer, né? Já é hora de despertardes do sono, ou seja, já é hora de vocês terem discernimento dos tempos, e a pergunta que não quer calar: por que é necessário tudo isso agora? Paulo vai dizer: porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. Agora a gente tem que parar tudo e fazer a seguinte pergunta: ué, mas eu já não estava salvo? Ele não está falando para crentes? Ele já não está falando para membros de uma igreja em Roma? Membros que ouviram Paulo dizer que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, isso não vem de nós, é dom de Deus. A gente viu tudo isso. A gente viu que a salvação é pela graça, a gente viu que eles já estão salvos em Cristo Jesus, mas o que acontece aqui é Paulo dizer exatamente isso, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. Ou seja, parece que Paulo está falando de um processo em que você tem um início, e aí ele está dizendo assim: olha só, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, ele vai dizer, com todas as letras, estamos mais perto do que no início, quando cremos. Estamos mais perto do quê? Mais perto da salvação, mas a pergunta é: já não fomos salvos? Aqui a gente precisa parar tudo e refletir mais uma vez sobre a importância de se entender a salvação em dois aspectos importantes da doutrina: o seu aspecto enquanto ato e o seu aspecto enquanto um processo que culmina com a glorificação, que culmina com a eternidade, que culmina com a obra celeste, que culmina com a nossa presença diante de Deus nos céus, está entendendo? Que culmina com a conclusão de toda a obra de santificação que o Espírito Santo já começa em nós agora, mas termina no futuro. Portanto, existem elementos da nossa salvação que eles são ligeiros, eles são instantâneos, como, por exemplo, regeneração. Regeneração é uma obra de Deus estanque, é pontual, ela acontece exatamente no instante. Ninguém pode dizer assim: eu estou sendo regenerado. Como assim você está sendo regenerado? Não, ou você é ou você não é um ato. E mesmo a questão da regeneração fica ainda mais interessante quando a gente começa a pensar: mas quando é que você foi regenerado? E muita gente confunde. As pessoas até dão data, né? Algumas dão data. O dia da minha regeneração. Não foi a sua regeneração aquilo ali não, filho. Ali foi o dia que você percebeu que era regenerado. Você percebe isso pelos frutos. Você começa a fazer coisas que antes você não fazia. Opa, aconteceu alguma coisa diferente. Então, o que você está percebendo naquela hora já é fruto, já é o efeito da regeneração. Agora, a regeneração, Deus não te deu um sexto sentido para captá-la. Você não pode dizer assim: agora eu fui regenerado. Não pode. Sinto muito, mas não tem uma hora, você não pode dizer: olha, às 13 horas, 42 minutos e 3 segundos eu fui regenerado. Não, você não foi regenerado nessa hora que você acha que foi. O máximo que pode acontecer é você perceber naquela hora que alguma coisa, algum efeito dessa obra divina e maravilhosa de Deus aconteceu na sua vida. Deus não nos deu órgãos sensoriais para perceber a regeneração. Ela acontece. Ela é como a justificação. Acontece. Ninguém pode dizer assim: eu estou sendo justificado. Não, filho, você foi justificado ou você não foi. Não tem um meio termo. Então existe na salvação atos de Deus que são assim, diretos, pontuais. Mas existem outros atos que são processuais. E eu queria destacar dois deles, que são os mais importantes, porque são eles que têm a ver com aquilo que Paulo está falando, que é a santificação e a glorificação. A glorificação é o ato final. Ninguém pode chegar aqui na igreja e dizer assim: gente, eu estou glorificado. Não, você está endemoniado. Isso você está. Você falar um negócio desse, você está. O glorificado, esse estado glorificado é sempre o estado futuro. É o estado daqueles que só podem. Se uma pessoa diz uma coisa dessa, ela já morreu. Tá certo? Ou ela já morreu, ou Jesus voltou e deixou você. Porque a glorificação é sempre esse estado final, derradeiro, é a conclusão de uma obra. E de que obra? A obra de santificação. Então, do que Paulo está falando aqui? Da salvação enquanto santificação. Isso é o que um cristão não pode deixar de lado. Por que onde a gente prega a doutrina da graça, a gente também tem que pregar a doutrina da santificação?
Porque quando a gente prega a doutrina da graça, facilmente a gente pode achar que a gente não precisa mais de santidade. É como se a gente agora pudesse seguir qualquer protocolo. Somos livres, verdadeiramente livres. Então agora nós podemos seguir qualquer protocolo. Não. A santificação é um protocolo a seguir. É um jeito de viver no mundo dado pelas Sagradas Escrituras. E que se a gente não corresponde a esse protocolo, a gente simplesmente está desconectado, está descontextualizado, não está dentro do contexto e daquilo que é exigido. Então o que Paulo está dizendo é que agora, nesse exato momento, nós estamos mais perto da realização dessa santificação que culmina na glorificação. E por que estamos mais perto? Porque o nosso tempo aqui está diminuindo. Essa é a relação que Paulo está dizendo. A cada dia que passa, estamos mais próximos dos céus e estamos tendo menos tempo aqui na terra, menos tempo aqui, mais próximos de Deus. Essa é a relação: menos tempo, mais proximidade de Deus, menos vida aqui nesse lugar, mais vida lá naquele porvir. É essa relação primeira que Paulo está chamando a atenção. A ideia de que todo discernimento do tempo começa quando você sabe que você é uma pessoa que vai morrer. E é exatamente a consciência de que você é uma pessoa que tem consciência de que vai morrer, que vai fazer com que você possa observar a sua vida hoje de uma maneira muito mais poderosa do que a pessoa que vive completamente alheia, completamente ignorante, sem discernir, como se estivesse dormindo diante do grande anúncio que o seu corpo te dá todos os dias. Um dia você vai morrer. Você pode até dizer, hoje não, mas você não pode dizer para todo sempre. Então, cada dia que passa, Paulo está dizendo, nós estamos nos aproximando mais dos céus e estamos tendo menos tempo aqui. Em seguida, Paulo conclui esse raciocínio, chamando a atenção para o fato de que a noite já está avançada, ou seja, já está findando a noite. O tempo já está findando, a hora de dormir já está acabando, está na hora de acordar, está na hora de levantar. Então ele conclui dizendo, e o dia se aproxima. Observe que o comparativo de Paulo é dormir, acordar, é a noite, é o dia. Essa transição que será feita por Paulo agora, é a transição que vai mostrar, em primeiro lugar, o fato de que estamos sempre diante do anúncio de que o dia vai surgir. E o dia traz consigo o maior símbolo do reino de Deus, que é a luz. Aquilo que a noite simboliza, enquanto o reino das trevas, por ser sombria, por ser sombrio, por ser soturno, por ser o lugar do ocultamento. Veja como Paulo vai trabalhar agora as metáforas de uma maneira incrível. Veja só o que ele diz no próximo versículo. Deixemos de lado as obras das trevas. Então observe, num primeiro momento ele está dizendo, acorda, você precisa ter discernimento do tempo. E para ter discernimento do tempo, você tem que tomar consciência das coisas que estão acontecendo à sua volta. A primeira e mais importante, você está morrendo. Essa é a primeira e mais importante, o mais importante discernimento que alguém pode ter na vida. Estamos morrendo. Isso significa que por mais que Cristo não venha no seu tempo, enquanto você estiver vivo, por mais que a vinda de Cristo não esteja, não sabemos, mas não esteja próxima de você, a sua morte está próxima. E é esse discernimento que faz com que a gente olhe cada dia que a gente acorde e faça as melhores e mais importantes escolhas da nossa vida. Todas as suas escolhas serão estúpidas quando você esquecer exatamente o mais importante. A tua vida é breve e você não controla absolutamente nenhum dos eventos que acontecem neste mundo. Você não controla o agir de Deus. Você pode achar que você controla, você pode achar que você domina, você pode achar que você pode traçar as agendas as mais incríveis para você realizar os seus sonhos. Não está no seu controle. Pela primeira notícia que você recebe, você vai morrer e não sabe como.
Não sabe quando. Não sabe a hora. Mas você sabe que cada dia que passa, ela se aproxima. O seu tempo se encurta aqui nesse lugar. Mas ao mesmo tempo, se você foi salvo por Cristo Jesus e anda segundo o protocolo da graça, você não olha apenas para o fato de que Jesus fez uma obra lá atrás para te salvar, mas você olha o Cristo que um dia virá, você olha para a eternidade, você olha para os céus, e aí você descobre que sim, as escolhas mais importantes que você faz aqui neste mundo não são aquelas que dizem respeito à tua vontade, mas aquelas que dizem respeito à vontade de Deus. Quando eu entrei no seminário, tinha 16 anos de idade. A placa que abria, que estava na porta do seminário, eu não esqueço até hoje. Quando eu vi aquela frase, deu vontade de sair correndo e não entrar mais no seminário. Mas eu estava com um monte de gente atrás de mim me empurrando. Aí a fila estava grande, não tinha como voltar mais, mas estava lá. Faça a vontade de Deus, e o sofrimento perderá seu poder. Enquanto você fugir da vontade de Deus, você vai sofrer nas suas próprias mãos. Você vai sofrer com você mesmo. Você vai ser o maior algoz. O algoz de si mesmo será você. Faça a vontade de Deus, e o sofrimento perderá seu poder. Daqui a pouquinho você vai entender porque eu falei isso. O interessante nessa passagem que a gente acabou de ler aqui é de que depois de dizer que é necessário discernir o tempo, Paulo vai dizer agora como agir no tempo. Por isso ele vai começar dizendo: deixemos de lado as obras das trevas. As obras das trevas são aquelas que a gente faz à noite. Você nunca parou para pensar que os nossos maiores pecados são feitos à noite? Aí alguém poderia dizer assim: mas Jonas, eu faço cada coisa durante o dia. Guarde as suas intimidades para você. E é verdade, eu não vou discordar de você. Mas mesmo que tenha sido feito à luz do dia, foi feito na noite. A noite aqui é uma metáfora. A noite é entre as quatro paredes do teu escritório, entre as quatro paredes do teu quarto. O acesso que só você tem pela senha que você possui. Eu estou me referindo àquelas noites do ocultamento, as noites do segredo, as noites da tentação. Eu estou me referindo ao teu jardim do Getsemane. O jardim do Getsemane representa para nós um grande desafio, o desafio do discernimento. É nele que somos tentados. E na tentação, existem duas alternativas. Ou você volta a dormir, ou você mantém acordado, mantém vigilância o tempo todo. Jesus convida os seus discípulos para sofrer com ele no jardim. E ele faz uma advertência a eles logo no início: orem e vigiem, para que vocês não caiam em tentação. Enquanto Jesus orava, dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feito contudo a tua vontade, não a minha. Do outro lado a gente encontra os discípulos de Jesus, e eles estão do lado de lá, dormindo profundamente. Eles estão dormindo profundamente. Eles estão ausentes naquele jardim, embora seus corpos estejam presentes, talvez como muitos aqui. Muitos agora estão presentes aqui, mas a mente está lá, no escritório do trabalho, no dia seguinte. Está lá pensando nas contas que tem que pagar. Está lá pensando nos problemas da vida que precisam ser corrigidos. Ou está pensando, sei lá, no próximas férias que vai passar com a família. Seu corpo está aqui, mas você está viajando. Você já não está mais aqui. Dormir é uma maneira de estar presente e ausente ao mesmo tempo. Dormir
é a falta de discernimento que representa exatamente a nossa incapacidade de ficar presente na hora mais tentadora da nossa vida. Por isso Jesus está dizendo, orem, porque a oração não é fuga, oração não é fugir da realidade, orar não é se esconder dos problemas, orar não é se esconder das tentações, orar não é se esconder de Satanás, orar é abrir os olhos, é vigiar, é não fechar os olhos para dormir, é se revoltar contra toda a fuga da realidade, encarar a realidade olho a olho, é encarar o tamanho da sua transgressão e não procurar explicações, não procurar escamotear das mais diversas formas possíveis a sua forma de transgredir a lei do Senhor, mesmo que seja feita no escuro do jardim. As obras das trevas, elas são marcadas pelo ocultamento, mas elas nos perseguem, justamente porque você e eu somos regenerados. Não estou me dirigindo aqui a homens que são réprobos, não estou me dirigindo aqui a homens que são pecadores ímpios e que não foram regenerados, porque eu jamais poderia olhar para eles no fundo dos olhos e dizer para eles, vocês vão conseguir vencer as tentações, jamais poderia dizer isso para eles. Mas a vocês e a mim, nós temos a palavra de Deus nos dizendo o tempo todo, temos a graça de Deus e ela nos basta para vencermos as tentações. Talvez você diga, eu não consigo, Jonas. Será que eu sou como um ímpio? Nesse sentido, sim. Porque o ímpio também não consegue. Mas existe um abismo entre você e o ímpio. O ímpio tem que se virar com hábito. E ele tem que tentar modificar o hábito. E por isso ele vai dizer, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Ele tem que entrar numa regra. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem uma coisa chamada graça de Deus. Ela vai te assistir, ela vai te ajudar, ela vai segurar nas suas mãos, ela vai fortalecer você, ela vai fortalecer seus joelhos cansados de orar, ela vai fortalecer sua alma fraca e frágil, débil, ela vai fortalecer sua alma, ela vai fortalecer você, ela vai conduzir você. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. Mas olha que coisa curiosa o que Paulo vai dizer em seguida. Deixemos de lado as obras das trevas, mas aí ele vai falar de roupa. A ideia aqui da indumentária mesmo. A gente tem que vestir uma outra roupa. E que roupa é essa que ele nos manda vestir? A roupa das armas da luz. Imagine que Paulo está colocando você no cenário de uma guerra, de uma luta contra as suas paixões pecaminosas. Vai colocar você debaixo de uma luta contra todos os desejos que são contrários à vontade de Deus. E que no padrão e no esquema do presente século, do tempo que a gente vive, não há nenhum problema. Você não está quebrando protocolo algum. Você não está fazendo nada demais para o espírito dessa época. Você não está quebrando protocolo nenhum. Mas é para o modelo de Deus, o padrão de Deus é que você está quebrando. Então você luta, mas luta com que armas? Você não pode lutar com essas armas, você não pode lutar com as armas da carne, você não pode lutar com as armas que qualquer outro ímpio poderia usar, você vai lutar com as armas que somente os regenerados podem usar, as armas da luz, as armas que exatamente trazem à tona todo o nosso pecado. E a mais importante de todas elas, meu irmão, minha irmã, é a confissão. É a confissão. Como a confissão é libertadora, como confessar os nossos pecados a Deus nos liberta, como confessar os nossos pecados a Deus traz à luz aquele a quem devemos e queremos o tempo todo esconder. Paulo prossegue dizendo, vista então dessas armas da luz, ou seja, você tem um protocolo a seguir, você tem um jeito de se vestir. Você não pode se vestir daquele jeito, entende a metáfora? Esse jeito aqui é o jeito de como eles vivem, esse é o jeito de como você tem que viver. E aí Paulo vai dizer, com todas as letras, vivamos de modo decente. Esse modo decente, quando a gente lê aqui, a gente não consegue pegar logo de cara a relação com 12, com capítulo 12, versículo 2.
A relação está clara aqui. Esse modo decente é exatamente, não é, o eu esquema, o bom esquema, ou o bom padrão, ou a boa forma, aquilo que é o contrário do padrão deste século. Então ele está dizendo o tempo todo, vocês não podem se acomodar ao padrão deste século. Então agora ele está dizendo, depois de tudo isso que eu falei para vocês, vocês têm que se acomodar a este bom padrão. Vivam de acordo com esse bom padrão. E isso acontece por quê, meus irmãos? Porque nós cristãos, principalmente gentios, que temos a lei de Deus natural plantada no nosso coração, mas vamos descobrir as Escrituras depois. Nós, meus irmãos, precisamos mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir no mundo, e isso não é fácil. Não é fácil viver conforme o Evangelho, porque também somos filhos dessa terra, somos filhos dessa época, somos atravessados pelas mesmas paixões que os homens desta época que não temem a Deus também são afligidos. Então Paulo exorta a igreja, dizendo, vivamos de modo decente, vivamos segundo o padrão, o bom padrão de Deus. Então nesse momento, quando a gente lê, a gente tem que pensar no porquê Paulo está falando tudo aquilo. A gente já sabe que Paulo está falando para crente. E a gente já sabe que Paulo está falando para crente justamente por causa do versículo 11. Ele disse, nós que já cremos, já fomos salvos, estamos agora abreviando nossa vida a cada momento no mundo da vida, mas estamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Ele está falando para crentes, e aí ele diz para os crentes, vivamos de modo decente. E aí ele dá o como, o modo. Que modo é esse? Como quem vive de dia. O que você faz no escuro, você poderia fazer com o irmão da sua igreja? É isso que Paulo está dizendo aqui. É interessante, porque quando a gente analisa a história da igreja, eu já vi cada coisa, meus irmãos. Mas talvez a mais bizarra de todas seja aquele discurso, que você vai ver, é um discurso honesto, diria assim, ingênuo, diria romântico, tá certo? Mas é um discurso que a gente escuta o tempo todo e que a gente não pode deixar ele criar raízes no nosso coração. O discurso do tipo, a igreja hoje está horrorosa. Os tempos da Bíblia. Como a gente precisa voltar à igreja primitiva. Aí, depois de falar tudo isso, pede para cantar a música, né? Eu quero voltar ao início de tudo. Aí começa todo o movimento, né, de eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero voltar àqueles padrões das Escrituras, aqueles padrões da Bíblia, eu quero ser como a igreja primitiva era. Aí as pessoas sempre abrem aquelas passagens pontuais, né, aquelas passagens de Atos que dizem que tudo era comum, e a igreja contava, né, com a simpatia de todos que olhavam e diziam, nossa, como eles são legais, como eles são bacanas. Então a gente olha e romantiza a igreja do primeiro século, diz assim, está tudo errado hoje, a gente precisa voltar para lá. Precisa voltar nada. Você é da mesma matéria deles. Eu diria para você que eles eram piores, em algumas medidas, do que nós. Por que você acha que Paulo iria fazer esse tipo de exortação para crentes? Perceba o tom mandatório, tá certo? Os mandamentos são sempre negativos, tá certo? Não matarás, não adulterarás, não farás. Está vendo? Isso ele está falando para quem? Para o povo de Deus. Por que ele vai falar isso para crentes? Começando, primeiro tópico, né? Não vivam de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias. Como assim? Se é uma coisa comum entre a igreja, se não é comum, não precisava falar, né? Olha, não vivam como aqueles caras lá, porque eles é que fazem. Não, mas não faz sentido, mas a gente não faz. Só faz sentido se na igreja tiver gente fazendo. Então Paulo está dizendo, gente, não está fazendo sentido. Como assim você está aqui cultuando a Deus no domingo e você se enfia numa orgia ao Deus Baco no meio da semana, assim? E ainda um irmão encontra com o outro assim, cara, eu te vi lá. Como assim? Como assim? Então o que Paulo está dizendo? Não em orgias e bebedeiras. Segundo, não em imoralidade sexual e depravação. Terceiro, não em discórdia e inveja.
Então Paulo está discriminando ali situações que facilmente enquadrariam boa parte daquela igreja. Ele está tocando num ponto fundamental daquela igreja. Ele está tocando nos pontos mais cruciais. Ele está colocando no ponto-chave das questões que estão tentando aqueles irmãos naquela época. E naquela época, naquele contexto, esses tópicos eram os tópicos mais importantes, mais tentadores. Quais são os nossos tópicos hoje? É isso que Paulo está dizendo. Quais são os tópicos que mais tentam você durante o dia? Quais são os tópicos que me tenta, que tenta todos nós diariamente? É disso que Paulo está dizendo. E que nós caímos, e que nós pecamos contra o Senhor, e que nós afrontamos a sua graça. É disso que Paulo está falando. Então Paulo está dizendo a eles o seguinte: vocês não podem aceitar fazer disso um hábito, porque vocês têm discernimento, vocês sabem que existem coisas que são maravilhosas, mas não é desse jeito. Tem protocolo, tem uma maneira de se vestir, tem uma maneira de falar, tem uma maneira de se comportar. E o cristão vai poder usufruir de coisas maravilhosas. Paulo não está dizendo, olha, vamos para as cavernas, não tem como a gente ser feliz, não tem como a gente provar nada de gostoso nessa vida, isso aqui é uma desgraça total, eu não sei porque que a gente está aqui, mas vamos para o deserto, porque é lá que a gente não vai ser tentado. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo, fujam para as montanhas. Paulo não está dizendo para você, fuja da realidade. Paulo está dizendo, tome um choque da realidade e saiba que você não é poderoso contra ela. Tome um choque de realidade, discirna os tempos e saiba que você não é maior do que o mundo. O mundo é muito maior e muito mais poderoso do que as artimanhas que você possa desenvolver na sua vida para vencê-lo. Você conta e sempre contará com o único que venceu o mundo, que é Jesus Cristo. Mas você e eu, nós não temos forças para vencer esse mundo que está diante de nós. E a primeira forma de termos consciência e discernimento do tempo é sabermos que não somos poderosos diante da tentação. Esse é o maior erro que nós podemos cometer. É o erro de achar que nós podemos lidar com os nossos pecados. Achar que você pode lidar com o seu pecado com a sua inteligência, com a sua artimanha. Não, meus irmãos, não lidamos com o nosso pecado. É a graça de Deus que lida com ela. É a graça de Deus que lida com o nosso pecado, com o nosso erro. E por isso a gente não pode deixar de lado as orientações de Deus, que nos diz, existe, sim, uma maneira de se comportar no mundo de hoje. A pergunta que não quer calar: qual é esta maneira, Jonas? Este é o último ensino da noite de hoje. E é a resposta a essa pergunta que é a mais importante. De que jeito eu devo me vestir neste mundo para que Deus seja honrado? Qual é o protocolo? Qual é a forma? Versículo de número 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. É Cristo Jesus as tuas vestes. Se vista dele. A sua roupa é Jesus Cristo. As suas vestes é o Senhor Jesus Cristo. É desta forma que a gente tem que viver no mundo. É com as vestes de Cristo. Vestidos com Cristo. Vestidos de uma indumentária que é a indumentária que nos qualifica como crentes no mundo. A indumentária Senhor Jesus Cristo. Viver conforme o senhorio de Cristo Jesus. Viver conforme o senhorio de Cristo Jesus é, de fato, assumir que a sua vontade não pode prevalecer. Como está a sua luta com Deus? A gente acha que a gente não luta, mas acho que a gente luta mais contra Deus do que contra o diabo, meus irmãos. A gente tem mais vontade de ser amigo de Satanás. Acredite no que eu estou te dizendo. Porque ele sempre se apresenta diante de nós, dando para a gente o que a gente quer. Mas Deus, Ele não vai dar para você tudo o que você quer.
Uma pessoa que dá para você tudo o que você pede, ela não te ama, ela te destrói. Ela te mata aos poucos. Ela arranca toda a possibilidade de você ser feliz, de verdade. E é aqui que a gente encontra o grande desfecho de Paulo. Se vista de Cristo, para que por onde você andar, você saiba que você está munido das vestes de Cristo. Não dá para tirar. A gente poderia substituir essa metáfora da seguinte forma: ou você anda preso ao corpo de Adão, ou você anda preso ao corpo de Cristo. Se você anda preso ao corpo de Adão, é esse corpo que você não vai passar vergonha nenhuma quando você estiver no escuro. Porque este corpo, ele sabe andar no escuro. Este corpo anda ao escuro. Este corpo anda às trevas. Ele não vai te causar vergonha. Ele não vai te causar problema. Ele não vai te causar transtorno. Ele não vai te causar nenhuma reflexão. Não vai te causar mal-estar. Não vai te dar nada, nenhuma contrição. Mas se o corpo de Cristo é o corpo que está unido ao seu corpo, meus irmãos, não dá para pecar sem contrição, não dá para pecar sem coração quebrantado, não dá para pecar sem dor, não dá para sequer viver em pecado, porque esse corpo não deixa a gente ficar nas trevas, não deixa a gente ficar na escuridão, não deixa a gente ficar no escuro. Esse corpo traz luz, esse corpo ilumina, ele é o dia da nossa noite, ele dissipa a nossa noite, e ele nos coloca diante de nós mesmos, faz a gente enxergar o nosso próprio coração. E quando isso acontece, a gente descobre que temos vivido a vida até então, sempre pensando em como atender nossos desejos. Termino a nossa exposição de hoje, chamando a atenção para o fato de que em quase todas as nossas tentativas de burlar a lei de Deus, elas são acompanhadas desse desejo. O desejo de nos satisfazermos. Pensamos o tempo todo em como ser feliz e por isso somos tão desgraçadamente infelizes. Paulo está dizendo o contrário. Não pense em ser feliz. Não pense em 1000 maneiras de se tornar feliz. E você vai descobrir o que é a verdadeira felicidade. Todas as vezes que você faz de todo o teu esforço e se empenha para se fazer feliz, você perdeu a oportunidade de descobrir que é na carência, é na ausência, é no sofrimento, é na dor, é na humilhação que existe a fonte de toda alegria. Daí a gente entende porque Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas sendo tão poderoso, tomou a decisão de não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Jesus pagou o preço. Jesus sacrificou sua própria vida e nos deu o exemplo. O exemplo de Jesus é o exemplo daquele que jamais pensou em morrer na cruz para ser feliz. Jonas, eu estou vindo na igreja pela primeira vez. Estou ouvindo tudo isso pela primeira vez. Sou desgraçadamente este ímpio, este réprobo que você descreveu, que não adianta nem orar por mim, porque não tem como, eu não conto com a graça de Deus, eu não sou salvo, eu não sou regenerado para poder contar com a graça de Deus. Mas por que Jesus morreu na cruz? Por que Ele deu sua vida? Talvez, ao refletir sobre tudo isso, você descubra um outro tipo de amor. Um amor muito diferente daquele amor que tem controlado toda a sua vida.
que tem estabelecido os padrões de valor da tua vida, coisas que são valiosas, coisas que não são valiosas, o que é importante, o que não é importante. Mas quando a gente descobre que Deus se sacrificou para salvar seu povo, alguma coisa a gente descobre em termos de valor, que vira do avesso toda a nossa tábua de valores. Quem de nós daria a sua própria vida para salvar um impenitente? Alguém que o afronta. Quem de nós salvaria alguém que nos odeia? Alguém que constantemente nos quer ver pelas costas. Deus te salvou. Ele é a resposta pela qual é possível amar quem nos odeia. É possível nos entregar, é possível doar, é possível amar.